Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá, minha gente, meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista e violonista. A partir de hoje começaremos uma série de videoaulas onde não só abordaremos a introdução à técnica do violão, como também vamos fazer uma viagem aos ritmos pernambucanos, servindo como base para o nosso aprendizado. Em outras palavras, vamos aprender a tocar violão de uma forma clara, usando uma linguagem simples, direta e acessível a todos. Mas vamos fazer isso de uma forma interessante, abordando o contexto histórico das manifestações culturais desse estado, com o importante apoio da especialista em etnomusicologia, Cris Nolasco. Essa grande artista, que também é cantora, compositora, percussionista e produtora cultural, vai nos levar numa viagem muito interessante pelas origens de cada movimento, como também vai fazer demonstrações com instrumentos típicos de cada ritmo abordado. Ela ainda nos trará convidados genuínos que fazem parte de tudo isso e mantêm viva essas manifestações, e vai nos contar um pouco também dessa história. Sobre o violão, começaremos do zero. Como falei anteriormente, vamos dar uma introdução ao instrumento, desde aprender a afinar até sair desse curso tocando uma música, pelo menos. E vamos fazer isso de uma forma bem interessante, que é conhecendo e aprendendo as manifestações culturais do nosso estado de Pernambuco, o que nos dará uma visão muito ampla de possibilidades, de ritmos e de músicas a serem tocadas pelo mundo todo. Ainda falaremos um pouco da história desse instrumento, que se difundiu e popularizou, sendo para muitos a porta de entrada musical e para outros uma forma de transcender e exercer seu talento e genialidade. Pernambuco contribui muito com a identidade cultural do nosso país, com inúmeros artistas, músicos espetaculares, uma explosão de criatividade que repercute em todo o Brasil. Por exemplo, quem não gosta de cantar e dançar forró, com o balança do xote, do chachado, do baião, e o nosso rico maracatu, com a batida forte dos seus tambores e muita história e muita fé envolvida. Temos ainda o caboclinho, o ijexá e, por que não, o samba, que tem sua origem em várias partes do país e em Pernambuco também. Ainda temos mais, afinal são 16 videoaulas, para podermos falar um pouco de cada ritmo. Então vamos conhecer a magia do cavalo marinho, a batida frenética do coco, a ciranda que une todos pelas mãos, em círculos, girando numa batida sincronizada com um só pé. E a nossa grande vedete, o frevo, como diz a origem do nome, está fervendo. O ritmo rico, forte, cheio de variações e infinitas possibilidades, sempre tocado com muita energia e que arrasta milhões e milhões de pessoas atrás dos seus blocos, das suas troças, e que deixa o resto do mundo intrigado com tanta identidade. Então vamos lá, as primeiras aulas serão sobre o maracatu, um ritmo muito forte e contagiante, com a força das suas alfaias, os instrumentos exóticos e todo o seu contexto histórico. Mas agora vamos ao estudo do instrumento, o violão. Bom, minha gente, vamos agora conhecer o instrumento, o violão. O violão é um instrumento muito popular e muito difundido no mundo todo. E é um instrumento perfeito para você se musicalizar, iniciar a sua musicalização. Ele é rico em melodia, em harmonia e abre muitas possibilidades, né? E é um instrumento ideal realmente para o começo. No caso, esse é um violão com cordas de nylon, certo? Ideal para iniciante, porque o violão com corda de aço, ele machuca muito os dedos e você pode até desistir de querer tocar porque está com os dedos machucados. Enfim, vamos conhecer agora as partes do violão, tá? Vamos começar aqui pelo fundo. Aqui é o fundo do violão, colado junto com as laterais, formando o bojo, que é a caixa acústica do violão, certo? Na frente é colocada uma madeira de melhor qualidade, com fibras bem distribuídas, que traz uma ressonância bem maior para o som do instrumento. Então é como se ele desse exatamente o timbre, a cor do som que sai desse violão, né?
Aí nós vemos aqui com o braço do violão, certo? Que é essa parte aqui que é colada ao corpo do violão, certo? Em cima do braço é colado uma outra madeira com uma resistência maior, chamado de escala, que é exatamente onde vai ficar, né? Onde a gente vai digitar, vai usar nossos dedos, que é marcada por pecinhas de metal chamadas trastes. Ou trastos, originalmente, certo? Exatamente trastos, né? E alguns violões vêm com a marcação de bolinha para facilitar. Esse aqui não veio, mas ele veio aqui com uma marcaçãozinha que já serve para me orientar, né? Nós temos aqui a paleta do violão, que é a parte onde a gente ele tem esse formato e vai pegar as cordas, vai distribuir a força das cordas sobre o braço e vai dar o equilíbrio ao violão. Nós temos parafusado nele as tarraxas, que é exatamente usada para colocar as cordas e você apertar as cordas e afinar as cordas na tonalidade correta, não é? E nós temos aqui o rastilho, que é exatamente a peça que pega as cordas por trás aqui, certo? E que apoia, que dá exatamente o equilíbrio do instrumento. Bom, vamos agora aprender a afinar o instrumento. É fundamental tocar com instrumento afinado. Olha, minha gente, não toque com instrumento desafinado. O violão é um instrumento chamado instrumentos temperados. É instrumento de madeira, assim como o violino, assim como tantos outros que usam madeira e que ela se modifica de acordo com a temperatura. Então o violão sempre vai precisar ser afinado, né? Assim como todos os instrumentos necessitam de afinação, mas o violão sempre vai, porque ele acorda numa temperatura, ele passa o dia em outra, de noite ele tem outra temperatura e isso faz a madeira expandir e contrair e mexe com a afinação do violão, como também o metal envolvido em todo o processo aqui. Então é fundamental tocar com o violão afinado. Muito importante, lembre-se, só comece a estudar depois que afinar o violão, porque você vai estar treinando o seu ouvido e vai estar aprendendo de uma forma correta. Vamos lá, vamos para a afinação. Vamos começar. A contagem das cordas é de baixo para cima. Então, essa primeira corda aqui, essa corda aqui de baixo, a gente chama de primeira corda. Então, vamos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Estamos falando do violão de 6 cordas. Temos violão de 7 cordas, muito usado no samba, mas o mais popular é esse aqui de 6 cordas e o melhor para você poder começar seu aprendizado, tá? Então, lembrando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Né? A gente tem que falar de nota antes de explicar melhor sobre notas musicais, mas a gente tem que falar agora. A primeira corda equivale a Mi, numa afinação tradicional chamada diapasão, que é uma afinação a mais tradicional do violão e é o que a gente vai usar. A primeira corda é a Mi, certo? Então a gente vai afinar essa corda. A gente pode afinar. O ideal é que se use um afinador eletrônico. Hoje tem uma porção, infinidade de tipos de afinadores. Então a gente vai usar um aqui, usar um do aplicativo que você pode até baixar, e eu vou usar um desses do aplicativo. E a gente afina de todo jeito, ele fica bom, certo? Vamos lá, primeiro Mi, a primeira corda do violão, Mi. Aí vem a segunda corda, Si. Aí a gente vai apertando, folgando. Quando chegar mais ou menos no meio da nota, você pode folgar um pouquinho, é uma dica. Folga um pouquinho e afine apertando. Nunca afine afrouxando. Aí você vai até chegar, pronto, isso. Nota Si. Aí vamos com o Sol, dando a mesma técnica. Vamos para o Ré. A quinta corda, que é o Lá. E a sexta corda, que é o Mi, de novo, que se repete.
A gente tem um Mi lá embaixo, um Mizinho. E tem o Mi mais grave. E pronto, a gente dá uma passada num acorde, o violão afinado. Bom, minha gente, vamos agora conhecer a função das mãos, tá? A mão esquerda, ela é usada para você digitar, apertar a corda na casa certa, certo? A gente tem aqui as casas do violão, a gente chama de casa, esses espaços aqui. Então a gente coloca o nosso dedo nessa, pressionando a corda na casa, e quanto mais a gente puder se aproximar do traste, melhor. Não no meio, bota um pouquinho para cá, porque ela segura melhor e fica melhor a nota fica com uma afinação melhor, né? Então, a mão esquerda a gente vai usar para colocar exatamente as notas. A gente vai apertar a corda, botar, e a partir daqui é que vão sair as notas, né? A mão direita vai exatamente fazer a parte de fazer essa corda vibrar. Você vai tocar nela, né? A mão direita é importante na hora de você dedilhar o instrumento, certo? Então você tem que usar todos os dedos também da sua mão direita, tá? Então a mão esquerda você digita os acordes e a mão direita você faz as cordas vibrarem. Bom, vamos ver agora a questão da postura. Existem formas de você ter a postura de tocar o violão. Os violonistas clássicos, eles colocam, certo, o violão apoiado aqui, mas aqui entre as pernas, né, apoiado no peito e com o braço mais levantado. Então, é uma forma de tocar. O violão popular, os mais populares, eles usam apoiado aqui. É uma forma que você que vai escolher. Mas, de fato, eu particularmente acho muito confortável tocar dessa forma aqui, né? Eu sinto melhor arquear a mão, a proximidade do violão ao corpo. Eu acho muito bom, muito mais fácil para mim dessa forma. Mas você também pode tocar da forma clássica, né? Que é exatamente essa. Então, lembre da postura da mão, da posição da mão esquerda. Você tem que dobrar um pouco o dedo, certo? Ele vai curvar o dedo de uma forma que ele só pegue exatamente na casa, entendeu? E não toque na outra corda de baixo. Então, para isso, você tem que curvar um pouco o dedo dessa forma aqui. Ele tem que estar curvado, ele já vai apoiado na corda, ele já vai direto. Porque senão você pode, entendeu? Interferir na de baixo. Então você não pode, você tem que dar a nota só ela. Então existe a necessidade de curvar um pouco a pontinha dos dedos, a falangeta, para poder você não interferir na corda que você não está tocando nela, né? Ou que tem um outro som na corda de baixo ou na de cima. Vamos falar agora do dedilhado. Na verdade, vamos dar uma introdução ao dedilhado, certo? Eu queria, antes de falar do dedilhado, eu queria dar uma dica muito importante, que é estudar as mãos separadas. Claro que você vai ter que estudar junto, vai usar as duas, mas assim, para o estudo, para você desenvolver o estudo, você use as mãos, o estudo de forma separada, usando só a mão esquerda, com a direita apenas para dar um auxílio, sem uma responsabilidade de dedilhar, e trabalhar a mão direita apenas dedilhando, com a esquerda segurando apenas para dar o auxílio para você poder fazer o dedilhado. Eu vou demonstrar isso. Vamos aprender primeiro o dedilhado, certo? Nós temos aqui uma numeração, nós temos os 4 dedos que vão dedilhar, junto com o polegar, que também vai dedilhar a corda. Então nós temos aqui, vamos ensinar a fazer agora como seria um dedilhado simples. Por exemplo, eu toco na 5ª corda aqui, vamos tocar um Dó maior. Isso é um dedilhado. Estou dedilhando corda por corda. Eu estou tocando com o meu polegar o que a gente chama de bordão, que é a nota grave do acorde. E estou tocando, dedilhando as outras, certo?
existe infinitas possibilidades de dedilhado, certo? Como essa, então. Ou então. Você pode fazer milhões de combinações de dedilhado. É onde você vai dar o ritmo junto com a mão esquerda também, que ajuda no ritmo. É onde você vai fazer com que as cordas vibrem e vai sair o som. Então, dedilhado é o seguinte, vamos admitir assim, vamos dar um número para cada dedo, certo? 1, 2, 3 e 4, certo? E o quinto é o polegar. Então, vamos lá. Você toca e responde. Uma forma boa de a gente treinar apenas o dedilhado no começo, vamos treinar apenas a mão direita. Você pega, vamos fazer o seguinte, você pega a mão esquerda e abafe todas as cordas. Deixa ele abafada. Você só vai segurar aqui o braço do violão, sem se preocupar com as notas. E vai treinando para começar esse dedilhado aqui, o que eu estava fazendo. Vamos dizer que a gente está digitando um Mi maior. Então a gente vai tocar com o polegar na sexta corda e com os outros 3 dedos na primeira, segunda e terceira. Vamos fazer agora. Vocês vão fazer isso, ó. Não se preocupe com a nota não saindo no momento. No momento. Porque você tem que treinar exatamente esse movimento da mão direita. E o que importa agora para você é a mão direita. Independente da mão esquerda, você vai ter que trabalhar ela independente. Então a forma de você aprender a trabalhar com as duas juntas vai ser estudar uma independente da outra. No final você vai juntar as duas e faz um estudo só. Ou seja, já sabe o que vai fazer com a mão direita, independente do que vai fazer com a mão esquerda. Então, repetindo, treinem esse dedilhado aqui. E na próxima aula a gente vai aprender a colocar as notas. Aí a gente vai treinar a mão esquerda, que vocês vão entender melhor como é o funcionamento das duas. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. É muito importante tudo que eu estou falando aqui. É muito importante você ter um professor, você ter alguém que lhe ajude, que lhe dê o caminho. Mas você tem que desenvolver em você a forma de estudar sozinho, do autoestudo. Então, pegar essas dicas que eu estou dando aqui para vocês e estudar isso de uma forma, aprender a desenvolver isso de uma forma autodidata. Então, vocês vão, porque nenhum professor vai lhe ensinar o instrumento, ele vai lhe dar as dicas. Você vai se interessar e vai partir para o estudo. Então, as dicas que eu estou dando é muito importante, mas o importante mesmo é você aprender a estudar e aprender até a desenvolver um próprio método com que você aprenda mais rápido. Claro que é muito importante o professor, mas quem vai aprender é você, é o seu interesse e a sua perseverança, certo? De machucar os dedos no começo, de ficar com calo, de reclamar de dor, de incomodar. Passando essa primeira etapa, o resto vai fluir naturalmente, pode acreditar. Então vamos lá, gente. Vamos lá para a nossa dica de estudo de hoje. Vamos fazer aquele dedilhado, certo? Vamos começar devagar, sem pressa, sem cobrança e com perseverança e foco, claro, né? Então, o dedilhado, pouco importa hoje a mão esquerda, vamos apenas abafar as cordas, certo? Não importa muito o som que vai sair delas, o que importa é você fazer o movimento, certo? Que é exatamente polegar, o indicador, o dedo maior e o anelar, certo? Então abafamos aqui, tocamos o bordão e digitamos nas cordas mais finas. Certo? Vamos treinando isso e na próxima aula a gente vai aprender como usar a mão esquerda. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu nação. O maracatu ele é derivado da coroação de reis e rainhas negros vindos da África. E a Igreja do Rosário dos Pretos, no centro do Recife, é um marco desse encontro. Desde 1674, já havia registro das eleições e coroações na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Recife. A instituição de Reis do Congo compreendia
compreendia o funcionamento de um regime administrativo e a apresentação do que o autor Guerra Peixe chama de Alto dos Congos, que seria exatamente uma festa com teatro, música e dança. Sabe-se que com a abolição da escravatura negra em 13 de maio de 1888, as coroações dos reis e rainhas negros do Congo deixaram de ocorrer em Pernambuco. Deste modo, apenas a presença dos cortejos que deram origem aos maracatus, que passavam a desfilar pelas ruas do Recife. A definição do nome maracatu, de acordo com os estudos de Guerra Peixe, vem da forma particular do batuque, sob o seu aspecto precisamente rítmico. Mas ainda existe a versão de Roberto Benjamin, 1989, que diz que o termo maracatu teria sido originário de uma senha que anunciava a chegada da polícia em busca do cortejo. E essa senha, vinda dos tambores, emitia o som semelhante à palavra maracatu. Essas duas versões são bem apropriadas para essa definição. Vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de maracatu. Maracatu nação, também conhecido como baque virado, e maracatu rural, também conhecido como baque solto. Os maracatus nação, eles são localizados na área urbana, enquanto os rurais, também chamados de orquestra, estão localizados na zona rural. Os maracatus nação têm seu toque marcado pelo baque virado, enquanto os maracatus de baque solto, de orquestra, têm seu toque denominado de baque solto. Os maracatus nação, maracatus tradicionais, também conhecidos como os nagô, no sentido africano, eles compreendem aqueles em que seus membros são iniciados nos xangôs. Os xangôs são os cultos afro-brasileiros, conhecidos também como candomblés. Quero apresentar para vocês alguns instrumentos do maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu nação. Quero apresentar para vocês o mineirinho ou ganzá. Vamos ouvir o ritmo dele? E aí, gostaram? Muito legal, né? A gente agora também vai conhecer o agogô, que é um dos instrumentos do maracatu de baque virado. Vamos ouvir o som do agogô. Agora nós vamos conhecer mais um instrumento. Ele não era pertencente aos maracatus tradicionais, depois ele foi introduzido, né, quando o maracatu começou a se popularizar, né, então introduziram também o abê ou tchequerê. Vamos ouvir um pouquinho do som? Estamos aqui com mais um instrumento do maracatu. Vamos ouvir aqui um pouquinho da sonoridade do gongue. Vamos agora conhecer um pouquinho da sonoridade do tarol. Vamos agora demonstrar como seria tocar um maracatu de baque virado no violão.
minha gente, vamos falar agora um pouco da história do violão, de como ele surgiu. Na Babilônia, há cerca de 2.000 anos atrás, foram encontradas placas de barro com gravuras e desenhos de deusas seminuas tocando um instrumento similar ao violão. Um instrumento que tinha um corpo e um braço. Ainda era muito diferente do que se vê do violão hoje. Ele não tinha curva, não tinha nada, mas ele já tinha um formato de um instrumento que tinha um corpo, que tinha um braço e era tocado com a mão direita, com um número de cordas ainda indefinido, por deusas seminuas na época da Babilônia. No Egito, nós tínhamos um instrumento similar à harpa, que tinha um formato côncavo e depois foi acrescentado um braço com trastes e cuidadosamente marcado com cordas feitas com tripas de animal. Em Roma, surge o primeiro instrumento totalmente de madeira, substituindo o tampo pelo couro por um tampo de madeira, onde possuía 5 buracos. É importante lembrar também que ainda no Egito, nas catacumbas, foram encontradas também gravuras de pessoas tocando instrumentos similares ao que seria hoje o violão, né? Com um braço sempre com uma caixa acústica e um braço tocado com as 2 mãos. O primeiro instrumento de cordas europeu surgiu na era medieval, data de 300 anos depois de Cristo, e já possuía um corpo arredondado que se interligava a um braço de comprimento considerável. Na próxima aula, a gente vai continuar com a história do violão e de como surgiu e evoluiu esse instrumento tão magnífico que a gente está estudando agora.